Fala pessoal, tudo bem? Bom, gravando mais um vídeo aí e dessa vez mais outra conversa sobre, dessa vez, RCT, que na verdade são os famosos experimentos aleatorizados ou experimentos randomizados, alguma coisa parecida que em algum momento vocês já ouviram isso, em particular aí na pesquisa científica. E bom, essa técnica, essa estratégia é uma estratégia muito útil também no campo das ciências sociais, isso sobretudo no campo de políticas públicas, na economia. No fundo, por que a gente utiliza RCT ou essas estratégias de uma maneira geral? Basicamente, a ideia é que a gente está tentando eliminar um problema que é muito característico de avaliações, de efeito, essas coisas. Basicamente, o que a gente está tentando fazer? Uma regressão tradicional, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, a gente tenta isolar todos os confounders, as variáveis confusoras que poderiam estar afetando um determinado resultado, daquela variável de interesse que a gente está analisando. Então, no vídeo passado a gente falava sobre educação e, de qualquer forma, a educação ela tem uma correlação com outras coisas que a gente não observa, por exemplo, habilidade, motivação, algumas coisas que a gente não observa. O econometrista não consegue medir isso e não consegue modelar, ele não tem essa variável no banco de dados e aí a gente tem esse problema. O que os economistas tentam fazer? E aí qualquer coisa que a gente faça com essa regressão, que não tiver uma estratégia adequada, por exemplo, uma variável instrumental ou alguma coisa exógena para afetar essa variável endógena, a gente não pode falar de inferência causal. Qual que é o desenho, qual seria o desenho mais adequado para resolver esse problema? Seria aleatorizar, ou seja, sortear grupos de tratamento e controle que receberiam educação e outro grupo não receberia educação e avaliar o impacto disso. Evidentemente que isso é totalmente antiético, a gente não pode fazer isso, a ciência inventou outras estratégias para avaliar e isolar o efeito da educação e a gente saber quanto que a educação contribui com o salário para cada ano de educação. Em linhas gerais é isso. Mas como é que a gente utiliza experimentos aleatorizados no mundo hoje, inclusive para avaliação de política? Então vamos pegar um caso concreto. A gente quer saber se uma determinada política tem efeito sobre melhora do desempenho dos alunos. Então o que a gente faz? Um desenho bem simplificado. A gente poderia aleatorizar tanto alunos, quanto escola, quanto regional. Por exemplo, o regional é a maneira que o Instituto de Banco faz para implementar um determinado programa, que é o Programa Jovens do Futuro hoje. Então, ele aleatoriza regionais de um grande estado, que ele é parceiro. Então, um grupo de regionais recebe tratamento, outro grupo não recebe tratamento. E por que a gente aleatoriza? Se a gente olhar para o nível de aluno, a gente aleatoriza e por quê? No fundo, a gente tem dois grupos. Então, um grupo de aluno recebe tratamento, uma dada intervenção, um determinado treinamento, um tipo de aula específico, um livro didático específico, uma tecnologia, slide, enfim, algumas coisas, um grupo de professores mais escolarizados, enfim, com uma técnica diferenciada, outro grupo não recebe. Evidentemente que é difícil fazer isso, a gente teria que fazer por turma, que a gente não consegue dentro de uma mesma turma aleatorizar alunos. No fundo a gente conseguiria até aleatorizar materiais, mas a gente teria problema de atrito, os alunos que estão recebendo tratamento compartilhariam com os de controle, então a gente não conseguiria isolar e teria problema. No fundo a gente conseguiria fazer a aleatorização de turmas, então a gente aleatoriza turmas, supondo que esse seja o caso, que as turmas não compartilhariam o tratamento com o grupo de controle, supondo que isso não acontece. E aí a gente, depois de um dado período que essa política aconteceu, a gente vai avaliar o impacto. Ora, por que a gente pode falar em impacto quando a gente tem um experimento aleatorizado? E a gente quer verificar se aquela política em particular, o treinamento, ou o professor mais habilidoso, ou o professor com algum curso, após algum curso, melhorou o desempenho. Porque no fundo a gente conseguiu isolar tudo que poderia afetar o resultado e avaliar só a política. Basicamente, quando a gente aleatoriza, a gente cria dois grupos muito parecidos. Em média, a gente vai ter alunos com alto desempenho aqui e aqui nesse grupo. A gente vai ter alunos do sexo feminino e masculino muito parecido com esse grupo, então proporções muito parecidas aqui e aqui. A gente vai ter alunos com níveis socioeconômicos muito parecidos aqui e aqui. Então, estatisticamente, eles são muito parecidos.
A única diferença que vai existir depois eles receberem o programa vai ser a diferença que a gente vai observar nos resultados, se o programa de fato teve algum efeito. Então, o grupo de controle, ele pode ter uma diferença maior, e essa diferença, dado que eles são muito parecidos, só é factível porque esse grupo de tratamento recebeu essa dada intervenção. E aí não tem nenhum tipo de compromisso desse efeito ser positivo, não. O que o experimento garante é que a gente vai observar uma diferença e que essa diferença na variável que a gente está observando, ela decorre exclusivamente da intervenção. Então, em linhas gerais, é isso que está acontecendo no fundo. A gente pode pensar em outros exemplos, a gente pode pensar no mercado de trabalho. Então, a gente consegue lá uma empresa com 1.000 trabalhadores, 300 trabalhadores recebem uma dada intervenção, um tipo de orientação, enfim, algum tipo de qualificação, algum tipo de treinamento dos trabalhadores, e 700 não recebem, e isso de maneira aleatorizada. A gente aleatoriza um programa e um grupo de trabalhadores, e isso visando melhorar, reduzir faltas no trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores faltarem menos por conta de doença, alguma coisa que a gente quer melhorar na empresa. Então a gente aleatoriza esses grupos e a gente, depois de um certo período, depois do programa de fato ter acontecido, a gente faz uma avaliação e a gente observa as diferenças entre o grupo que recebeu o tratamento, a intervenção, o treinamento, qualquer coisa, em relação ao grupo que não recebeu. E aí qualquer diferença que a gente observar entre esses dois grupos, a gente fala que é resultado da intervenção. Ora, por que a gente pode falar isso? Porque na média, os dois grupos, dado que eles foram aleatorizados, a gente sorteou, no fundo é isso, a aleatorização é um sorteio, esses dois grupos serão muito parecidos. Idade dos dois grupos, idade média vai ser parecida, salário médio dos dois grupos vai ser parecido, e aí a gente consegue eliminar, controlar, tanto por características observáveis, que são as características que a gente observa no conjunto de dados, quanto aquelas características que são não observáveis, como motivação, a gente às vezes pode falar de habilidades, às vezes crença religiosa, aspiração, enfim, características que a gente não observa no mundo de fato, no conjunto de dados, que são de difícil mensuração, sobretudo nesse aspecto, a gente está eliminando, porque em tese os dois grupos vão estar muito parecidos. Você sorteia e todo mundo tem a mesma probabilidade de estar tanto no grupo de tratamento quanto no grupo de controle, em média esses grupos vão ser muito parecidos. Basicamente a ideia, em linhas gerais, de um RCT e sua relevância para a pesquisa científica é basicamente essa. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!